pontuais, né? Como tem que ser. Nossa live hoje vai ser sobre CRM. Vamos aguardar a Daça chegar. Olá, Deise. A Daça chegou. Boa noite. Oi, Olá. tudo bem? Sim, mas eu não estou te vendo. Sua Vamos fazer tela tá aquela experiência de novo. Então vamos. E agora? Aqui. Ótimo, agora eu estou te vendo. Aqui tá muito frio. Aqui Aí tá também. fazendo frio também, Adassa? Tá, e olha que eu tô num lugar quente, tô em Goiás. Aí tá fazendo frio também? Deu uma Tá travadinha? frio, tá frio. Eu te falei que aqui tá fazendo frio, faz frio, e eu tô em um lugar quente, que é Goiás. Pois é, Belo Horizonte já tem um clima bem ameno e tá fazendo muito frio. É, Então nós estamos todos encapotados, né? E junho ainda não chegou, né? Nós ainda estamos no outono. Vamos ver o que exatamente. que nos aguarda em junho. Vamos pedir para as pessoas colocarem o dedinho aqui no aviãozinho e avisar para as pessoas que nós já estamos na live, para que elas Sim, possam entrar, possam se lembrar e apertar os inclusive, coraçõezinhos também. inclusive tô convidando uma amiga minha que falou comigo mais cedo que queria muito participar. Eu já mandei para ela aqui. Ótimo. Então vamos mandar para as pessoas todas, porque este assunto é o assunto da vez. Porque relacionamento é o que vai sobrar de pandemia. Não é verdade? Exatamente. Quem não tiver um bom relacionamento agora, né, tá complicado continuar. Exato. Porque as pessoas mudaram, né? Nós mudamos. Você percebeu alguma coisa do seu modo de vida? Como é que está o seu trabalho? Você está trabalhando direto? Está trabalhando no home office? Como é que você está trabalhando? Com certeza mudou completamente, né? Eu trabalho numa startup, né, que é um modelo já bem flexível, moderno, é diferente do mercado tradicional, mas a gente trabalhava dentro do escritório. Com a pandemia, todo mundo foi para o home office, a gente conseguiu adaptar rápido, né, sem nenhum prejuízo, é, mas tem uma mudança de rotina. Eu trabalho também diretamente com clientes, e a gente percebe para eles também que mudou completamente. E falando sobre isso, se a gente for no nível minucioso, a gente tem até pesquisas que mostram que logo que surgiu a pandemia, ali dia 16 de março já começou a quarentena, né, em alguns lugares. Do Uhum. início de março do meio de março até o início de abril, a gente vê que o comportamento do cliente até mudou, o número de ligações atendidas deu uma queda. E aí depois Olha, esse período foi sendo restabelecido. Então são pontos interessantes. O que aconteceu trouxe muitas mudanças comportamentais, sim. muito bom. Acho que é bom a gente começando, porque nós temos um tempo limitado. Eu acho que esse assunto a gente deveria ter um tempo muito maior para falar sobre ele, da importância dele, ainda mais nos dias de hoje. Então é o seguinte, o nosso tema é como proporcionar relacionamento de valor com o uso eficiente do CRM. Queria que você se apresentasse primeiro, né, Adassa? Por favor. Claro. Prazer, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Daça, tá? Eu sou gerente comercial na Nectar, como eu falei há pouco, é uma startup. E, coincidentemente, na Nectar a gente tem um CRM. Então, a gente lida muito com gestão de relacionamento com o cliente, sobre como melhorar essa gestão. Basicamente, isso tá na minha veia, é o que eu falo todo dia, já há 4 anos. Muito bom. Então, acho que só para a gente contextualizar a importância disso, eu, né, sou psicóloga, tenho pós em RH, trabalho com empresas de todos os portes e diversos segmentos.
pouco mais de experiência no setor atacadista e distribuidor, por onde eu fico, tenho 22 anos de conhecimento do setor. E todas as vezes que eu entro numa empresa, até com selos de certificação, a gente começa o trabalho de trás para frente, é onde eu gosto de começar, de trás para frente. De trás para frente, que eu chamo, é do cliente, para entender qual é o processo da empresa. Porque o cliente é a única fonte de receita. O resto é fonte de despesa. E se você não conhece esse cliente, certamente você está perdendo receita com bastante intensidade. E aí o seguinte, quais são os benefícios do uso do CRM? Né? Eu até anotei para eu não esquecer. Melhoria no relacionamento com o cliente, capacidade de vender mais para quem já é o seu cliente e a capacidade de analisar a performance da equipe. Estão perguntando, Nectar é startup de quê? Para vocês de uma vez. Tá, ok. Exatamente, é uma startup onde a gente trabalha com vendas. A gente tem um CRM e mais do que entregar uma ferramenta de CRM, que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje, a gente ensina como melhorar o relacionamento com os nossos clientes, né? Quais que são as metodologias e o passo a passo por trás disso. Tá. Então, a importância do CRM, ainda mais nos dias de hoje, deste relacionamento, né? De você conhecer o seu cliente. E aí tem uma grande confusão, né? Que às vezes as empresas confundem o ERP com o CRM. Né? Eu acho que a gente deveria tratar bastante disso sobre a questão até de entendimento do software, né? das plataformas, né? Do sistema de gestão. Então, o CRM é uma estratégia mais uma ferramenta, correto? Isso. Tá, agora vem a pergunta. Se você conseguir me responder e me dar um caminho para ela, já vai ter valido super a pena. Qual a dificuldade das empresas entenderem a importância do CRM como estratégia e como ferramenta? Certo, legal. Qual é o problema? Vamos lá. Mais do que ferramenta, né, CRM realmente é estratégia. Eu acho que as ferramentas que existem hoje, elas surgiram para atender a necessidade de colocar essa estratégia em prática, tá? Antes de responder sua pergunta, dando um pouco o contexto que a gente vive hoje, não só pelo momento da pandemia e tudo mais, eu acho que isso aumentou a necessidade, mas até um pouco antes disso a gente tem vivido vamos falar dos primeiros 20 anos, os últimos 20 anos para cá, a gente tem vivido um aumento muito grande da tecnologia e tudo mais, e isso tem mudado o perfil do consumidor, não só a pandemia, e isso mudou um pouco mais, mas todas essas mudanças que a gente tem vivido com o avanço da tecnologia tem tornado importante a gente mensurar cada vez mais o relacionamento com o nosso cliente, né? Os estudos que existem hoje, você é psicóloga, deve saber disso, mostram que as nossas escolhas, lá no fundo, elas são sempre emocionais. E fazer uma compra é uma escolha também. Isso é emocional, né? E como vendedores, a gente precisa entender isso. Isso é válido em todos os níveis. É válido para um pequeno negócio, para um microempreendedor, né? Isso é válido para as grandes marcas também. Quando a gente faz uma opção, a gente está fazendo, eu quero comprar um celular e eu quero um iPhone. No fundo, a minha escolha é emocional e eu tento achar uma justificativa racional para isso. E saber que essa escolha ela é emocional fala muito de como que a gente constrói esse relacionamento, do valor que a gente dá para esse relacionamento. Antigamente, a gente não dava valor para o relacionamento, né? Vamos falar século passado. Isso tinha pouca importância, antes tinha menos ainda, a gente se preocupava pouquíssimo com a experiência do cliente, e hoje o mercado exige que você se preocupe. Se o teu negócio não se preocupa com isso, você está fadado a fracassar mais rápido, né, do que os outros negócios. O seu negócio está com um tempo de vida menor, né? E com a pandemia isso só se intensificou. E aí isso nos leva à seguinte reflexão, né? CRM não é uma opção.
Se você tem um cliente ou se você tem um cliente em potencial, você já tem um relacionamento com ele. CRM é isso, a sigla, né, é Customer Relationship Management, que é gestão de relacionamento com o cliente. Então, se você tem um cliente ou um potencial cliente, você já tem um relacionamento com ele. Aí você tem ou um bom relacionamento ou um relacionamento ruim. Eles estão até dizendo hoje, né, que hoje não existe mais consumidor. Existem haters e lovers, né? Isso, ou quem te ama ou quem te exatamente. odeia. Nós temos que trabalhar quem te ama. Isso, e os dois são relacionamento. Quem te odeia é um relacionamento péssimo, mas ele tá lá, um Que não foi bem relacionamento. sucedido. E da mesma forma você tem uma gestão ou boa ou uma gestão ruim, né? A gestão ruim é qual? É aquela que você ignora achando que ela não existe, que você não precisa se preocupar com ela. Aí os resultados são ruins. E como eu estava falando, a gestão de relacionamento com o cliente está presente desde os menores até os maiores negócios, tá? Em termos simples, né, falando de uma forma prática, talvez teu negócio seja um negócio pequeno, mas isso aqui serve para todo mundo, é princípio. Uma boa gestão é aquela onde você conhece o seu cliente, você sabe do que ele gosta, você sabe qual que é a motivação de compra dele, você sabe o que ele espera comprando de você, né? Qual que é a expectativa. Então, de um lado tem motivação, do outro tem expectativa. Você sabe por que ele comprou de você e não por que ele comprou do concorrente e tudo mais. Deveria saber, né? Esse é o exemplo da boa, né? Na ruim não tem nada disso. E é interessante, Ju, que isso não é coisa nova. Se a gente for pensar, eu li isso aqui uma vez, eu nunca esqueci. Era uma crítica sobre, às vezes, a necessidade, as pessoas enxergam que elas precisam de um CRM e aí elas vão implantando de qualquer jeito e elas perdem os princípios, né? E aí a pessoa trazia um texto simples sobre CRM falando o seguinte, lembra lá atrás, quando as compras no mercadinho, elas eram feitas, anotadas na caderneta e até às vezes... A caneta ficava aqui, né? Assim. E até, às vezes até mesmo o compromisso de pagamento ficava lá, porque era tudo na base da confiança, né? Tinha uma confiança entre o dono da mercearia e os clientes dele. E aí o dono da mercearia... Ele já conhecia, porque ele realmente conhecia. Ele sabia onde que morava, sabia do filho, sabia da mãe, sabia da tia, porque já existia um relacionamento. Exatamente. Então isso era na época da confiança, porque tinha esse relacionamento. Exatamente. Sabia quais produtos que aquele cliente dele gostava mais. Ah, fulano, nossa, ele gosta do leite da marca tal. E chegou o leite da marca tal, deixa eu lá avisar ele. Se não for ligação, deixa eu mandar o menino da mercearia lá falar com ele, levar o leite para ele e tudo mais. Então, desde a caderneta, o princípio de uma boa gestão de relacionamento já estava ali, né? A diferença é que isso foi mudando, né, com a evolução da tecnologia e foi feito cada vez mais necessário, que é o que a gente estava falando, né? Hoje em dia, se você não se preocupar com isso, o tempo do teu negócio, né, o tempo de vida dele está sendo reduzido. E uma coisa importante também é que, além de conhecer o seu cliente, eu falei que esse é o conhecer o cliente, né, aquilo que ele gosta e tudo mais, é um exemplo da boa gestão. Quando a gente faz isso, quando a gente conhece o cliente, que a gente começa a analisar ele, a gente começa a aprender também como oferecer uma experiência melhor para ele, que é o que eu falei do caso do leite. Opa, eu sei, lá da mercearia, eu sei qual leite que ele gosta, deixa eu ir lá mandar esse daqui para ele, né? Eu estou oferecendo uma experiência melhor para ele. E, consequentemente, isso faz com que as vendas aumentem e também que a sua retenção aumente, né? Que hoje é um problema que a gente analisa bastante também. Eu tenho que conseguir, não é só vender, eu tenho que conseguir reter os meus clientes, eles têm que continuar sendo meus clientes. Isso não vai ser possível se eu não conhecê-lo, se eu não saber como que está a expectativa dele, se eu estou atendendo a expectativa dele ou não. E está todo mundo preocupado com isso. Grandes marcas fazem isso, e não é algo impossível para quem tem um negócio micro fazer também, pelo contrário. As grandes marcas têm uma dificuldade de automatizar tudo, por um lado elas têm recurso, mas têm uma grande dificuldade, né, de estabelecer uma gestão. Você que é pequeno, você consegue com poucos recursos, né, como teu negócio é pequeno, está começando,
ter na mão o que você está fazendo, né? Quem é teu cliente, conhecê-lo e tudo mais. E um ponto também, Ju, além de analisar o cliente e aumentar as vendas e aumentar a retenção, é que quando a gente faz essa análise, quando a gente faz uma boa gestão que a gente conhece, a gente consegue também traçar um perfil de quem que compra da gente. Isso alavanca os nossos negócios, porque muitas vezes eu não sei se você já viu isso, acho que você já viu, muitas vezes como empreendedor, como gestor, a gente quebra a cabeça tentando entrar em novos mercados, tentando vender, achar quem que vai comprar da gente e tudo mais, mas quando a gente tem um perfil traçado, vender se torna mais fluido, porque eu já sei quem compra de mim, eu já sei quem tem perfil para comprar de mim, quem vai estar mais aberto a receber a minha oferta ou não, tá? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que entender quem é o cliente, né? Como eu te falei, eu sempre gosto de fazer um de trás para frente. Conhecendo quem é o cliente, a gente consegue conhecer muito da proposta e do processo da empresa. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é entender o cliente fiel e rentável. E você só consegue isso através de dados. De um CRM bem elaborado, bem alimentado, com uma pessoa específica para fazer essa avaliação. E depois disso, você consegue, inclusive, mensurar. Porque o que a gente vê é que tem muitas pessoas, que foi a pergunta que eu te fiz, né, que vale $1 milhão, por que as empresas não utilizam uma ferramenta tão importante que te dá, por todos os gráficos que ela pode gerar para você, quem é o cliente fiel, quem é o cliente rentável, quem é aquele que vem de vez em quando, quem é aquele que não vem de vez em quando, mas que é rentável. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho um sistema de CRM bem alimentado. Aí, agora eu te pergunto, por que as pessoas não utilizam essa ferramenta tão sensacional? Ótimo, fantástico. Respondendo a sua pergunta, eu vou voltar lá atrás no que eu estava falando do momento, né? A gente passa por uma mudança de momento. Antigamente, né, as equipes comerciais, os vendedores, até mesmo os gestores, como eles não estavam preocupados, não era um item relevante cuidar desse relacionamento dessa forma, né? Isso acabava que passava batido e era feito de qualquer jeito. Agora, onde a gente vê essa exigência de ter esse relacionamento, de trabalhar ele de forma estratégica e qualitativa, isso exige que equipes comerciais, que vendedores, inclusive gestores, né? Às vezes a gente coloca que só o vendedor tem que aprender a usar o CRM, mas o gestor precisa também, o gestor precisa se enquadrar. Isso exige que eles se enquadrem. Então, isso exige esforço para mudar o mindset. Agora a gente está entrando numa nova cultura, onde eu não vendo mais baseado no meu discurso, eu não vendo mais baseado no antigamente o vendedor era até queimado, né? Porque ele era um cara barulhador e tudo mais. Não vendo mais baseado no barulho, eu tenho que vender baseado nas necessidades que esse cara tem e eu tenho que atender essas necessidades. Isso demanda uma mudança completa de comportamento. Antes eu vendia do jeito que eu queria, seguia o processo que eu queria, do jeito que viesse na minha cabeça. Hoje eu tenho que seguir o que a administração vai me falar e tudo mais. Então, isso exige disciplina, exige mudança. Esse é um dos principais motivos de equipes não adotarem. E, por incrível que pareça, isso é motivo também para as empresas não adotarem. Sempre que a gente implementa uma estratégia de CRM nas empresas, é trabalhoso, extremamente dificultoso. Se a empresa nunca teve um CRM, né? Ela começar isso do zero, a equipe dela entender, os gestores entenderem, isso dialogar com plataformas internas, vai muito esforço, é trabalhoso no aspecto humano e é trabalhoso também quando a gente fala no aspecto financeiro, porque é um investimento que você está fazendo ali que você vai colher os resultados dele mais para frente, né? E muitas pessoas elas não querem pagar esse preço. Infelizmente, a gente tem muitos gestores, empreendedores que não querem pagar esse preço também, porque cultural.
cultural. E o custo de não ter um CRM, muitas vezes você não está vendo ele, né? Então, se você não está vendo, não existe, né? Não tá doendo. Exato. Você sabe que eu falo isso tem muitos anos. Eu acho que foi no ano de 2010, eu acho. Eu organizei uma viagem internacional para o Chile para conhecer as melhores práticas. Lembro que na época eu levei, deviam ser uns 25 empresários. Nós chegamos numa loja de varejo e tinha como se fosse um totemzinho, que a pessoa digitava o CPF dela, lá do Chile, né, o número lá deles, e saía para ele um ticketzinho sobre os produtos que ele estava acostumado a comprar e que aquela empresa tinha feito uma boa negociação. Então saía lá, por exemplo, eu estou acostumada a comprar creme de leite, alcaparra, mostarda, sei lá. Saía para mim, Juliana, você que está acostumada a comprar esses produtos, eles estão na promoção. Isso tem mais de 10 anos. Né? E aí agora a gente vê que é um outro problema, que é o e-commerce. Né? Que está chegando com tudo. As pessoas não podem sair de casa, se acostumaram a fazer muitas compras online. Os representantes, a gente tem muitos casos aqui que não estão conseguindo trabalhar porque não podem sair. Então, e é outra coisa que eu já falo há 20 anos, a questão da venda ser consultiva e o sistema já te gerar um pré-pedido. E você só consegue fazer isso se você tem um CRM que entenda quem é o cliente, o que ele compra e o que ele pode vir a comprar mais. CRM como máquina de venda. E eu não consigo entender ainda como que as empresas, ou algumas, né? Algumas usam muito bem, não retiram informações dos dados que elas têm. Porque a gente vê, muitas vezes, que eles estão muito preocupados com o dia a dia, com apagar o fogo, não tem muito tempo de tirar essas informações. Você vê isso aí? Nos seus Com clientes? certeza. E você tem clientes muito grandes, né? Você tem clientes muito representativos. Sim. Né? O que você percebe dessa prática e dessa utilização? Certo. É muito interessante você falar isso, Ju, porque você até citou o exemplo, né? A gente tem que ter uma estrutura, hoje a gente vê, é crescente, né? O e-commerce, a cada dia a gente tem mais consumidores através dessa plataforma, né? Desse mecanismo, e isso precisa estar muito bem alinhado com o nosso banco de dados, estar muito bem alinhado com o CRM, e o CRM precisa estar muito bem alinhado com as plataformas de marketing, então, e tem que estar alinhado com o RP. Então, a gente tem uma teia muito grande de ferramentas que precisam estar alinhadas, dialogando bem, tem que estar muito bem integrado, né? Funcionando direitinho. E quando você fala disso, por que que às vezes as coisas ficam pela metade? Por que que às vezes os dados não são aproveitados? Uma coisa que eu percebo é que muitas vezes eu acho que assim, não existem, as pessoas não têm uma dimensão de de qual é o esforço necessário para fazer essas coisas funcionarem, sabe? Quando a gente fala de uma Magalu, por exemplo, que a gente vê as coisas ali funcionando muito bem, a empresa crescendo, né? Tem toda uma estrutura por trás disso, sabe? Às vezes as pessoas esperam que se elas contratarem um CRM ou se elas contratarem uma plataforma de e-commerce, pronto, tá tudo ali e a mágica vai acontecer sozinha. A mágica não acontece sozinha. É igual eu estava falando antes, a ferramenta de CRM, assim como as ferramentas de e-commerce, de marketing, elas surgiram para ser possível a aplicação prática daquela estratégia que foi desenhada, né? Mas não é só isso. E automatizar também, né? Isso. E automatizar, porque na caneta já não dá mais, nem no Excel também já não dá mais. Exatamente. Se a gente for falar da evolução das ferramentas, né? A gente falou da caderneta lá atrás, aí passou por bloco de notas, passou para agenda,
Aí a gente já tem essas ferramentas específicas hoje, como as próprias de CRM, ferramentas de e-commerce e tudo mais, né? E para fazer essas coisas funcionarem, tem esse aspecto da tecnologia que está aí, que já ajuda bastante, a tecnologia está evoluindo, mas a gente precisa de pessoas técnicas que vão fazer essas tecnologias se conectarem, a gente precisa de um gestor que sabe manipular isso. Se o gestor não sabe, ele precisa ter uma pessoa junto com ele que vai ser um analista de dados. A figura do analista de dados, ela é muito subestimada ultimamente, só que ela é extremamente necessária, sabe? Eu preciso de ter alguém que vai analisar os meus dados em vendas, por exemplo. No pós-venda, eu tenho que ter uma pessoa para isso. Em finanças, eu tenho que ter uma pessoa para isso. Isso é o futuro, sabe? E muitas vezes, eu vou te falar assim, acho que eu converso por dia com pelo menos 5 empresas diferentes. É muito difícil alguém enxergar essa pessoa como alguém necessário, sabe? Hoje as pessoas já têm uma consciência bem melhor no sentido de entender que elas precisam de uma estratégia de gestão de relacionamento com o cliente, que elas precisam de uma ferramenta também, mas é muito difícil elas entenderem que elas precisam de uma figura humana que vai estar auxiliando na gestão dos dados que são capturados e talvez até um time todo, né, dependendo da complexidade da operação, e essa pessoa vai estar gerando dados de forma orientada, né, de forma direcionada, organizar esses dados e conectar e fazer isso rodar bem entre uma plataforma e outra, tá? Então, voltando ao que você estava falando, eu acho que uma coisa que faz muito falta hoje é isso. Não basta ter dados, você precisa de organizar esses dados, né? O primeiro passo é ter uma ferramenta para isso, mas o CRM não faz também o papel humano. A gente precisa de ter uma pessoa que vai estar analisando. Milagre. Ele tem que Exatamente. ter alguém que dê o input dos dados e alguém ali atrás analisando esses dados, porque até os dados ele já te dá prontos, né? Todos em gráficos e tudo mais. Exatamente. Mas o que Mas eu vou tem que ter um tirar disso? coordenador, exatamente. Tem que ter a pessoa que vai fazer essa pergunta que você falou. O que eu vou fazer com isso daqui? E tem vários, e assim, tem a questão, a área comercial, tem a área financeira, né, que tem que estar ligada a esse CRM, porque é ele que vai alimentar também sobre os contratos, não é isso? Isso. Hoje, dependendo do nível de automação, isso já vai automático. Mas ainda assim você Mas precisa aí tem que desse fazer uma time. integração, tem que fazer uma outra Isso, integração com outro sistema. isso, exatamente. Tem que fazer O uma outra seu integração. sistema, o seu sistema se integra com qualquer um? Nativamente, a gente tem algumas integrações, né? Quando eu falo de integração nativas, é aquela que você só tem que apertar um botão para ela funcionar. Agora, a gente tem uma API aberta. Nos casos onde a gente não tem uma integração nativa, a gente tem a documentação que permite que outra plataforma se conecte à nossa. Então, é bem tranquilo nesse sentido. Aí, qualquer plataforma que tem uma API aberta também consegue se conectar com a nossa. E aí, E nisso, a grande maioria tem essa API aberta? hoje em dia, sim. Acontecem os casos em que a gente encontra tecnologias que são mais antigas, sistemas mais antigos que não tem, mas hoje em dia a maioria tem sim. Mas aí entra naquele ponto que a gente estava falando também, né? Por que as pessoas não implementam? Porque é dificultoso, sabe? Não basta só você ter a tecnologia, você tem que conectar uma coisa com a outra, isso exige esforço. E aí é o ponto que eu estava falando e que você falou agora. O CRM não faz a mágica sozinha, tem que ter pessoas envolvidas. O que der para automatizar, no máximo possível, é automatizado, mas não extingue o ser humano. Isso é fundamental porque a gente está falando de relacionamento, né? Se eu tirar o ser humano do papel, eu vou estar vendendo para quem, né? Meu cliente é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Ainda que uma venda ela seja feita sem nenhuma interação humana, para que isso seja possível, tem pessoas por trás, garantindo que essas automações aconteçam, garantindo que as integrações, as plataformas trabalhem da forma esperada. E Nós é esse temos o uma ponto que é pergunta. negligenciado. Pode falar. Exato. A gente tem uma pergunta assim, aqui assim, ó. Sabendo que CRM é uma cultura a ser implementada na empresa,
e sabendo da dificuldade de implementar a cultura, qual a sugestão para fazer com que isso aconteça na empresa? Por onde começar? Você começa, depois eu termino. Vamos lá. Tá, ok. O primeiro passo é o seguinte: a empresa ela precisa enxergar quais são os benefícios que ela vai ter com isso. Se ela não tiver uma visão do que ela ganha com isso, não tem como implantar. Isso é em todos os aspectos, tá? O CRM não vai descer goela abaixo. O CEO precisa enxergar, o gestor comercial precisa enxergar, o time de vendedores, que é quem usa o CRM, precisa enxergar. Né? Exatamente, exatamente. Todo mundo precisa enxergar o que a gente vai ganhar com isso, né? Porque quando a gente enxerga o que a gente vai ganhar, qual que é o benefício, né? Isso entra lá na balança junto com o esforço que eu vou demandar para colocar isso em prática, para mudar a minha vida e isso fazer parte agora do meu processo comercial. Isso vai fazer parte agora, né? Da nossa operação de vendas, da forma que o nosso negócio funciona. Então, sem ver os benefícios, não tem como. Aí agora, como que eu vejo os benefícios? Primeiro, você precisa conhecer mais sobre o que a gente está falando aqui, né? Como que essa estratégia impacta meu negócio, como que essa boa gestão ela vai fazer com que eu aumente vendas, com que a minha retenção aumente, com que eu entenda qual que é o meu perfil de cliente ideal e com isso eu tenho escalabilidade e tudo mais. Então, existem hoje muitos blogs que trazem artigos que te empoderam nesse sentido, tá? Tem o próprio blog da Nectar, que tem muito artigo bacana nesse sentido, tem o blog da MeTime, tem o blog da Reeve, Hamper, e assim por diante. E isso te dá uma boa noção, te dá um empoderamento mesmo para você comprar a ideia do CRM e tua equipe comprar a ideia também, da gestão, né, da estratégia e também da ferramenta. Eu acho o seguinte, eu enquanto RH, eu digo o seguinte, primeiro parte do topo, entender da importância, porque de baixo para cima não funciona, tem que ser de cima para baixo. O que eu faria? Eu faria um comitê de pessoas que entendem da estratégia do negócio e faria, né, um grupo para que isso pudesse ser discutido, caso não tenha o CRM, e ventilar a possibilidade de adquirir um CRM. Isso depois de todas as dúvidas sanadas e as importâncias bem ponderadas. E aí sim, faria um projeto realmente a ser executado, não é um projeto de gaveta, porque o cliente mudou. Você conhecia o cliente. E aquilo que nos levou até o cliente, hoje não nos levará mais. Porque ele tem uma outra percepção do consumo, né? E do atendimento. Então eu faria isso, faria um comitê, levantaria todas as possibilidades, faria um grupo de discussão mesmo, porque é estratégico. E é o cliente que traz a receita. O resto é fonte de despesa. E você tendo um CRM, que é a máquina de venda, realmente... Você tem essa estatística, Adassa, sobre o crescimento em vendas com a utilização do CRM? Eu tenho uma estatística do nosso CRM, né? A gente tem resultados de crescimento em até 30%, tá? Operações antes de implantar o Nectar e depois a gente faz avaliações anuais, a gente tem um crescimento de 30%. É isso que eu falo, né? Quando você aprofunda no entendimento dessa estratégia, CRM como estratégia, como ferramenta, se você não sabe, se você não conhece, você não sabe o que você precisa. E quando você conhece, você vê o tamanho da necessidade. E aumentando em 30%, né? Eu acho que é um excelente resultado. E eu acredito, sim, que tem que começar de cima para baixo. E tem que ser feito um planejamento, um projeto, para que ele comece a operar de forma estratégica o quanto antes. Para ter o quanto antes esses 30% de crescimento.
E sobre isso, Ju, não precisa ser algo complexo, né? Não. Eu acho que, assim, existem vários níveis de implantação de CRM, né? E o primeiro objetivo eu preciso ter uma boa gestão do relacionamento que eu tenho com o meu cliente, né? Então, no primeiro passo, isso aqui é fácil de implementar, eu quero ter uma boa gestão das negociações que eu estou fazendo. Por exemplo, eu não quero perder o dia que eu combinei de ligar para ele. Isso acontece demais quando você não tem um É o CRM. básico, né? Isso é o básico. Exatamente. O cara pediu para eu ligar para ele na quarta, eu lembrei na sexta. Nossa, ele tinha pedido para eu mandar a proposta até ontem, e aí já Sim. passou, né? E ele vai ter ruptura por causa do seu esquecimento. Isso é inadmissível, né? Nos dias de Exatamente. hoje, você esquecer do seu cliente. E são coisas simples que não exige complexidade de implantação de CRM. É fácil implantar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu ter o histórico do meu cliente, eu enxergar quais que foram as minhas interações com ele, quais atividades que eu realizei com esse cara no decorrer do último mês, né? Qual foi a última vez que ele comprou de mim? Isso é fácil de tirar, não exige complexidade. As coisas vão ficando mais complexas quando a gente junta um CRM com o e-commerce. Aí fica muito complexo. Hoje, se eu quiser juntar o CRM com uma ferramenta de marketing, por exemplo, um RD Station, não é tão complexo. É fácil de fazer isso também. Então, começar não é muito difícil. Tem formas fáceis da gente começar e depois a gente vai aprofundando, tá? O importante, eu acho que é dar o primeiro passo, né? E aí você mesmo vai sentindo a experiência, teu time vai sentindo, teu time vai comprando, e aí você vai evoluindo. Não adianta querer fazer tudo de uma vez também, né, Ju? Qual que é o prazo médio para a implantação do CRM seu? Certo. Uma implantação comum, né? Uma implantação simples, eu vou falar implantação mediana, que eu tenho esse número bem sólido aqui. Em coisa de 30 dias a gente faz uma implantação mediana. Quando eu estou falando de implantação mediana, eu estou falando, meu CRM hoje, ele tem planos, né? A gente tem um plano gratuito, que é um plano de entrada, e a gente tem 3 planos pagos. No meu segundo, uma implantação mediana, uma implantação do meu segundo plano, onde a gente tem aí pelo menos, uma equipe de pelo menos 20 pessoas. Essa implantação dura em média 30 dias, tá? Para entender isso mais a fundo, o que é isso? A gente está falando de 1 a 2 encontros semanais com a minha equipe, mais tarefas de casa, tanto para a minha equipe quanto para o cliente fazer. Então, é bem tranquilo, mas dependendo da complexidade da operação, por exemplo, você pode criar uma conta no meu plano gratuito hoje e já começar a usar hoje, entendeu? Não tem impeditivo para isso. Eu, inclusive, entrei. Achei Exatamente. extremamente interessante. Aí rapidinho você configura o funil ali, já cria os seus contatos, se você já tem eles no Excel, importa para dentro do Nectar, pode começar a usar, em questão de horas você já pode começar a usar, tá? Não tem impeditivo nesse sentido. Inclusive, algo interessante, né? Eu acho que assim, o coração de um CRM de vendas, ele está no funil, que é onde a gente tem as etapas que o nosso cliente passa, né? Desde a nossa primeira interação com ele até o momento que ele vira um cliente de fato, né? E a gente está falando de relacionamento. Antigamente, Ju, como que funcionava um funil de vendas tradicional? Primeira etapa, apresentação. Eu vou te apresentar o meu produto. Aí, segunda etapa, né? Proposta. Aí, terceira etapa, negociação. Aí, quarta etapa, contrato, por exemplo, né? Eu tinha mais uma que eu esqueci aqui, mas era um negócio mais ou menos assim. Hoje, porque a gente tem essa noção de que a gente precisa priorizar o relacionamento, isso mudou também. A gente trabalha com metodologias que são customer centric, o que é isso? Colocam o cliente no centro. Então, a minha primeira etapa não é uma apresentação. Primeiro, eu tenho que me conectar com ele. A minha etapa é conexão. Deixa eu conhecê-lo. Na medida que eu conheço, eu qualifico também. Deixa eu ver se esse cara aqui está apto a seguir ou não. Aí a minha segunda etapa também não é uma apresentação. Deixa eu diagnosticar, deixa eu conhecer esse problema que ele tem, deixa eu aprofundar nesse problema. Será que eu resolvo esse problema mesmo? Se eu não resolvo, como eu estou no meio da tecnologia,
é bem provável que eu conheça alguém que resolva, eu já posso indicar. Aí só o meu terceiro passo, a minha terceira etapa, que é fazer uma apresentação. E aí já não é uma apresentação normal mais, porque eu já conheço. Então eu estou recomendando como resolver aquele problema que ele me Que mostrou. legal. Não tinha pensado nisso. Aí só Realmente o aumenta. CS, ele muda de lugar, né? Que chama Exatamente. É, do Customer Success, né? é, Você está preocupado é com o cliente. exatamente. O processo está todo mudado. A minha oferta tem que ser algo que vai fazer sentido para ele de verdade, né? E eu quero realmente que a nossa relação ela seja duradoura. Então, se eu não levar isso em consideração agora, eu estou queimando a nossa relação lá na frente. Não, você já começa a queimar de princípio, né? Porque você É, faz um esforço muito grande para quem não tem a ver com a sua marca. exatamente. Aí a gente entra em outros fatores, né? Que acho que não fazem parte da call agora, que é o CAC, né? Qual que é o meu custo de aquisição por cliente? Qual que é o meu LTV? Quanto tempo que esse cara fica comigo, né? Será que está valendo a pena eu tentar vender para todo mundo de qualquer forma, queimando cartucho, não valorizando? Então, isso é muito relacionado ao relacionamento também, né? Se eu não levo em consideração essas coisas, às vezes eu acho que eu estou bombando em vendas, mas na verdade eu estou prejudicando meu negócio e prejudicando esses meus clientes. Você sabe de uma coisa, eu estava conversando ontem sobre comunicação e a conversa foi muito interessante, falando desse movimento das empresas com seus clientes, né? Como elas estão tendo que rever missão, visão, valores. Estão revisando absolutamente tudo, porque hoje você tem que ser muito fiel àquilo que você se propõe. E o seu Sim, cliente tem que estar muito alinhado com aquilo que você está se propondo. exatamente. Porque senão vai ser perda de tempo e de dinheiro para todo mundo. E o cliente já não é mais. Ele não quer, não quer, pronto, obrigada. Né? Não te amo, não te odeio, mas não sou seu cliente, não é o meu negócio. Então as empresas estão tendo que rever as suas missões, rever os seus valores, revendo toda a sua estratégia, porque estratégia também, a gente falava estratégia de um ano, né? Estratégia de É, 2 anos. Ok, você pode ter de um ano, mas tem que fazer revisão para ela semanal. Nos dias sim. de hoje, é semanal. É. Ju, isso é interessante porque isso começou a ser percebido nas vendas grandes, né, nas chamadas vendas complexas, porque elas têm uma demanda de relacionamento maior, porque às vezes você está vendendo um software, como é o meu caso, então esse cara, quando ele contrata o Nectar, ele vai ser meu usuário todo dia, ele tem que se relacionar comigo todo dia, né? Então, empresas com esse modelo de negócio começaram a se preocupar com isso primeiro. Eu preciso cuidar desse relacionamento, eu tenho que fazer uma venda que realmente faça sentido para esse cara, porque eu vou ter eu de fato, quando eu estou vendendo um relacionamento com ele, né? Um relacionamento que não é curto. Mas a gente vê isso acontecendo também em outras formas de venda. A gente estava falando lá atrás da Magalu, né? Na Magalu você pode comprar Americanas também, desde um chocolate até uma geladeira, etc, né? E a gente vê essas marcas se preocupando também com a construção desse relacionamento, porque já tem essa percepção de que esse cara que está comprando de mim, ele não está comprando só por agora. Ele, embora a compra dele não seja uma compra que tem MRR, né? Ele não está pagando uma mensalidade para mim, igual o Netflix. Esse cara vai comprar de novo. E se eu tiver um bom relacionamento com ele, ele vai comprar de mim. Então, isso é perceptível em todos os mercados, né? Não é uma coisa que faz parte só do universo de quem tem uma venda complexa, de quem vende algo extremamente caro. Isso passa por todos os tipos de vendas. Chega na venda de quem, a gente estava falando de microempreendedores, né? Chega no teu pequeno negócio também. E eu acho que no pequeno negócio, mais importante ainda, né, Ju? A gente ter uma noção do que o nosso cliente está comprando. Ele comprou hoje, beleza, o meu produto ele dura mais ou menos 30 dias, então daqui 25 dias eu já posso ligar para ele de novo e tudo mais. E se isso está na cabeça, Não não tá, está né? na cabeça. Não está em lugar nenhum. Né? Você sabe que eu estava Exatamente. escutando o presidente da ABAD falando outro dia,
ele falando do pequeno e médio varejo, da importância do pequeno e que o pequeno está tomando uma dimensão muito importante nos dias de hoje. Porque com essa coisa de não poder sair, né, e todo mundo de uma forma extremamente generosa apoiando as empresas de vizinhança, os pequenos mercadinhos, né, os pequenos negócios, a pessoa, o cliente chega e fala, fulano, que às vezes nem conhecia, mas passou a conhecer depois dessa circunstância, você não tem o sabão em pó X. Ah, tá, peraí que eu vou ali então comprar o sabão em pó X. Ele estava falando do crescimento desse pequeno e médio varejo nesse momento. Por quê? Por causa do relacionamento. Porque Exatamente. o cliente passou a chegar e falou assim, olha, eu estou querendo te ajudar, por isso que estou fazendo compra aqui no pequeno, não estou indo no grande, porque no grande ele se mantém, né? E o pequeno, mercearia, ok, né? Quem trabalha com alimento, bebida, hortifruti, farma, ok. Mas ele está tendo um crescimento muito grande. Por quê? Por causa desse relacionamento. O tanto que o Exatamente. próprio cliente está fazendo esse trabalho de apoiar o pequeno. Agora, se o fornecedor dele também fizer esse dever de casa, melhor dos mundos, para a cadeia toda, Exatamente. para o consumidor, para o varejista e para o atacadista, distribuidor. Com certeza. E você falou uma coisa que muito interessante, é, que me lembrou de outra, né? Você tem facilidade hoje de lembrar números de telefones, de memorizar igual você tinha 10 Zero. anos atrás? Zero. Zero, né? Se perguntar das minhas filhas, eu vou falar assim, É, existe. Não sei. o nosso cérebro, ele tem a capacidade o cérebro faz isso, tá? Ele memoriza aquilo que ele precisa memorizar, que é importante ser memorizado. Hoje em dia, com o celular, por exemplo, o nosso cérebro já entendeu que a gente não precisa memorizar número, então ele não Gastar guarda tempo com mais. isso, não. Gasta tempo com isso, não. Exatamente, exatamente. E isso serve para o que a gente está falando aqui também. Antigamente você era bem mais propenso a lembrar de alguma particularidade do seu cliente do que você é hoje. Hoje é bem mais difícil você lembrar, porque teu cérebro ele já entende que você tem plataformas, que você não precisa decorar isso, que em algum lugar isso já está guardado, entendeu? Então ele não vai guardar. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A cada dia o nosso cérebro ele é mais traiçoeiro, sabe? E a gente lida a cada dia também com um volume maior de informação. Então, se a gente não levar a sério essa gestão de relacionamento, não só no nível estratégico, mas ferramental também, a gente corre o risco de perder bons negócios. Com E aí você só certeza. lembra do bom negócio depois que o concorrente já fechou ele com o teu cliente. É a história da porta, né? Você conhece a história da porta? Não. Tem uma porta ali e duas pessoas sentadas pensando, eu acho que eu vou ali na porta, né? Eu acho que eu vou usar um CRM. Eu acho que eu vou abrir aquela porta. Aí o outro, eu também acho que eu vou abrir a porta. Aí um sai correndo, vai lá e abre a porta. Aí um diz, apressadinho, era eu que ia. Ok, era eu que ia, mas você não foi, né? Exatamente. O CRM, para mim, é esse retrato, né, do consumo. Você precisa conhecer o seu cliente. Agora me diga uma coisa, quem são os seus clientes maiores? Meus maiores clientes, Como é que é o perfil deles? certo? Olha, eu tenho muito cliente hoje. Quando você fala de perfil, você está falando em qual sentido? Porque eu analiso tanta Indústria, coisa. B2B, B2C. Legal. Hoje, a maioria dos meus clientes, eles estão dentro do B2B, tá? Eles vendem para outras empresas. Percentualmente, eu tenho 3 grupos majoritários na minha carteira. Eu tenho empresas de software, né? Assim como a Nectar é uma empresa de software. Esse é um dos principais grupos. Eu tenho empresas do ramo educacional, e aí esse público já é interessante, porque ele tem tanto atuação B2B quanto B2C. E Uhum. eu tenho também indústrias. Esses são os 3 principais segmentos da minha carteira hoje. Você pode falar de algum deles? Tem alguns que estão no site, Posso. né? Tá no site. A gente tem muita gente lá no site. Falando regionalmente aqui, eu tenho a Solute, que é a maior certificadora digital do Brasil hoje, tá?
A gente tem a Máxima também, que tá aqui no Centro-Oeste. Você conhece a Máxima, não conhece? Conheço Wagner há muitos anos, desde PC Sistema, Selva, antes dela entrar, já conhecia, né? Então, tem tempo. Legal. Dentro do educacional, eu tenho a FGV regional, aqui de Goiás. Eu tenho também Você tem o TOTUS, IPOG, né? IBC TOTUS, tenho TOTUS também. Dentro do ramo industrial, tem o Tetralon. Um segmento legal também que eu não falei, a gente trabalha com empresas relacionadas ao ramo de telecom. A gente tem um cliente muito legal que é a Cianet, em Florianópolis. Tem muita gente na nossa carteira. Sambatec, né? Que para nós, Isso. né, o É Sambatec uma são os referência, né? mineirinhos, é, É, é referência. E isso é muito sim, bom, né? Eu acho que isso dá para vocês um atestado de que vocês têm um bom software, né? sim, com certeza. Muito bem, minha querida. O que mais você pode falar para a gente? Vamos ver se você respondeu a minha pergunta. Qual a dificuldade das empresas em entenderem a importância RM como estratégia e como ferramenta? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que é Tá? entender a importância, que quando você não sabe, você não sente a necessidade. A partir do momento que você se aprofunda na importância desse software, né, dessa ferramenta, você consegue vislumbrar um aumento de ganho, que CRM é a máquina de venda, e, além dos dados, você consegue definir diversas estratégias para aumentar a sua lucratividade. Exatamente. E tem muito negócio que vai morrer sem saber, viu, Ju? Porque não vai estudar, não vai ir atrás. Eu tenho falado bastante nas minhas conversas que vão ter danças das cadeiras. É, exatamente. Uns Entrou vão aqui, crescer e outros vão. exatamente. Entrou aqui na nossa live o Lucas, que é um amigo meu do mercado financeiro, né? A gente estava conversando esses dias, né? Hoje o Brasil, praticamente todo mundo tem dinheiro na poupança, né? Quem não for atrás de estudar sobre investimentos, sobre outras formas, vai morrer com um dinheirinho na poupança. E a mesma Tem um de lógica para o banco aqui CRM. também, né, Mauri Pazini? A próxima vez eu vou te chamar para você conversar comigo. E a mesma Exato. lógica, enquanto o brasileiro não tiver educação financeira, não entender além da poupança, ele vai continuar naquilo ali. E a mesma coisa, enquanto o empreendedor, o gestor, ele não entender sobre estratégia de CRM, sobre como que ele precisa mudar, né, ele vai continuar do jeito que está. E ele vai estar perdendo com isso, né? É a porta, né? É a porta. Exatamente, é a porta, exatamente. Era eu que ia, mas você não foi, perdeu. É, Não é isso? exatamente. Isso. E para fechar, João, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas a gente estava falando antes sobre as diferenças entre CRM para um negócio grande e um negócio pequeno, um negócio médio, né? Eu acho que, eu vou voltar no que a gente estava falando lá atrás, para começar é muito simples, tá? Você pode começar hoje, e dependendo da tua operação, hoje mesmo você já pode estar usando o CRM, isso é tranquilo. Eu acho que o que muda de um para o outro que o negócio grande, ele tem uma robustez maior e por isso ele tem uma demanda maior de automações, ele não tem aquela possibilidade de gerir tudo de perto, então a complexidade é maior e por isso ele precisa de recursos que sejam compatíveis, né? Ferramentas, né? Exatamente. Culturalmente, para o pequeno é mais difícil implantar, começar, mas é mais, e só culturalmente, porque para colocar em prática é mais fácil, né? O grande tem a vantagem que muitas vezes ele já passou por essa conscientização de que ele precisa mudar, e aí o que é o lado negativo é que a complexidade para ele vai ser maior. Mas não passa dos 30 dias. 30 dias. A Dácia está travada. Destravou. Diga. Tá. O que Repete, eu Dácia. estava, sim, o que eu estava te falando é que 30 dias é o prazo médio para operações médias. E operação média é definir como um time de 20 pessoas, né? Opa, Uhum. mudou a tela aqui, ó.
Dependendo do tamanho da operação, aí isso pode passar, mas 30 dias é uma média. Ok, mas 30 dias apenas para você começar a aumentar o seu ganho em 30%, vale a pena, né? Com certeza. Vale demais. Muito bom. CRM é máquina de venda. Eu venho falando isso há muito tempo. Tem que usar, tem que saber quem é o cliente, tem que aproveitar as informações de forma estratégica para chegar no seu cliente da melhor forma. Porque agora ele está te observando. Ele sabe quem você é. Agora você tem que saber quem ele é. Exatamente. Não é isso? Querida, muito obrigada. A vocês que estiveram aqui, muito obrigada. A Daça conta com você sempre. Ok? Eu que agradeço, conta comigo também. Eu vou deixar essa live no meu Instagram e no meu canal no YouTube. Tá bom? Certo. Querida, muito obrigada. Agradeça ao João Augusto. Ele esteve por aí, você viu? Não sei Sim, se eu ainda está, vi. mas ele esteve por aí. Agradeço muitíssimo. O João Augusto é o CEO da Nectar CRM. Isso. É muito bem indicado. Muito bom. Querida, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.